Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale Adilson dos Santos, candidato à Prefeitura de Jacareí, o Índio, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Então, e essa é a primeira vez que o senhor registra a candidatura para um cargo político. O que te motivou e o que te faz querer ser o próximo prefeito de Jacareí? É a primeira vez que eu me candidato à Prefeitura de Jacareí. O que motivou e o que faz a gente querer é porque hoje nós estamos numa situação onde que eu acho que a participação da população é muito importante. Então, já cresceu o número de candidatos e eu acho que está na hora do PSTU avançar nas propostas, principalmente de mudança para o país e também para Jacareí, que é uma cidade importante, tendo em vista agora nessa situação que os trabalhadores estão passando muita necessidade e é uma situação de emergência. Por isso que a gente se prontificou a ser candidato aqui pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. E nós não estamos em nenhum pleito comum, né? A gente está no meio de uma pandemia. Como é que o senhor avalia as medidas tomadas pelo município durante esse período e como é que o senhor agiria caso fosse prefeito? Olha só, eu acho que o prefeito, nesse período de pandemia, tinha que ter uma proposta que a gente está chamando de uma proposta emergencial. O que é a proposta emergencial? Os prefeitos deviam estar se preparando, principalmente o executivo e o legislativo também, que vai ter eleição agora. Porque não é uma situação normal. Hoje nós vivemos num sistema capitalista que ele prevê os lucros. E nós estamos sofrendo agora, nessa situação, uma situação onde a gente vê, primeiro, você tem a questão da educação, que tem que ser repensada, né? Porque hoje o que visam grandes capitalistas são lucros, né? A saúde também se transformou num comércio, e numa pandemia agora se mostrou com mais de 140 mil mortes, que a prefeitura e o legislativo e o executivo tem que ter uma proposta para a sociedade em relação a isso. Não pode ser um sistema que a gente está assistindo agora de ganhar muito dinheiro. Também você vê isso na questão do transporte, né, que você não vê uma alternativa, por quê? Porque a maioria dos transportes hoje, eles não são públicos, eles são privados. E os grandes capitalistas querem ganhar dinheiro. Então não adianta você não ter hoje um prefeito que pense a cidade ou repense a forma de administrar, principalmente mudar esse sistema capitalista que nós vimos agora, que só visa o lucro em todas as esferas, tanto municipal como federal, né, estadual também. A gente vê que os prefeitos, os vereadores passaram a ser meros administradores do capital. Então, na hora da gente discutir essa mudança. É difícil? É muito difícil, mas a sociedade tem que ser repensada. Por isso que nós defendemos uma prefeitura voltada para os trabalhadores. E uma das primeiras propostas do seu plano de governo tem a ver com esse alto grau de desemprego, né, que afeta a população. Quais que são as ideias do senhor para resolver os problemas dessa área? Nós entendemos que nessa situação agora nós temos que ter um plano emergencial que pegue desde a questão de você conseguir bancar as pessoas para ficar mais em casa, ou seja, financiar isso, mas também que as pessoas consigam, né, fazer essa quarentena, porque hoje é impossível, porque você não tem ajuda do poder público, né, não tem como você sustentar se não tem um plano da prefeitura. Então nós precisamos hoje em garantia de estabilidade do emprego, estabilidade do emprego. Nós estamos vendo, por exemplo, de todos os planos que nós vimos aí, ninguém fala de diminuir, por exemplo, o salário do prefeito, do vice-prefeito, ter, ao invés de um monte de assessor, 3 assessores para o executivo, né? Isso você faz na economia, e também a gente vê que nenhum vereador usa o SUS. Por que não? Tem que usar para poder melhorar para a população. E também a gente vê vamos dizer, na Câmara de Vereadores, você vê cada vereador tem um monte de assessor. Não, teria que ter um assessor só. E por que também não diminuir o salário dos vereadores? Né? Ganhar como um professor, prefeito também. Porque hoje, nesse plano emergencial que nós estamos vendo aqui, os governos fazendo altos planos, mas não mexem nos altos salários. Eles mexem da população, como agora tem muita gente em casa com o governo bancando uma parte, né, para a pessoa ficar em casa, que é vamos dizer, esse plano de ficar em casa, mas você não vê nada a respeito de plano municipal, de vereadores, né? Você não vê essa situação. Então nós achamos que isso também tem que mudar, né? Tem que pensar mais na população. E na área da saúde, o senhor propõe a construção de um hospital e um pronto-socorro municipal,
além da estatização de hospitais particulares. Como é que funcionaria isso? O senhor acredita que há recursos para colocar essas propostas em prática? Tem ideia de quanto custaria? Olha só, Jacareí, há muito tempo que Jacareí é uma cidade que ela cresceu muito, no aspecto até de arrecadação, né? Se a gente for ver, é uma cidade importantíssima que, na questão de saúde, nós percebemos que houve uma piora, porque você tem hoje grandes empresas, multinacionais, fábricas de cerveja, né? Várias indústrias que estão agora em Jacareí, que aumentou a arrecadação. E todos os prefeitos que passaram por lá, seja do PT, seja do PSDB, sempre prometeram que ia ter um hospital público municipal. Isso não existe. Entendeu? Então, eu acho que é uma incompetência você não ter isso. Na contrapartida, o que a gente tem visto? Jacareí, por exemplo, ele paga uma conta para um hospital em Jacareí que ele teria já a prefeitura direito, porque tem um déficit com a prefeitura. A prefeitura não cobra, e ao contrário, ela dá dinheiro. Isso você pode tomar esse hospital. Por que não? Se é um hospital que tem dinheiro público, né, deve para a prefeitura dá dinheiro. Então nós precisamos estar fazendo hospitais públicos com qualidade para atender a população. E isso é possível. E na educação, o senhor propõe a construção da Faculdade Municipal de Jacareí, com ênfase em cursos de serviços públicos. A ideia é aprimorar o trabalho prestado pelo município. Como é que funcionaria isso? Olha só, é uma proposta que é bem ousada. Por quê? Quando a gente fala de transformar a sociedade, a gente observa que tem várias faculdades e universidades, mas nenhuma voltada para discutir a questão do município. Então seria importante você ter uma faculdade municipal onde você poderia ali gerir cursos para dar formação, certo? De servidores, de formação da própria população. Você teria uma faculdade para discutir assuntos do município. Você pega Jacareí, por exemplo. Jacareí é cortado pelo Rio Paraíba, um dos principais rios que tem. Você não tem ali uma proposta em nada de transformar ali uma via de transporte ou de lazer, igual algumas cidades já fizeram, como no Tietê. Então tem hoje proposta. E por isso que uma universidade municipal seria muito importante para discutir esses temas que são levantados agora. Acabei de falar sobre a questão do transporte público, né, de Jacareí. É um tema também que tem que ser discutido na universidade. Não é possível que nós não entendemos hoje que o transporte público, quem tem garantia é o município. Não que nós vimos em Jacareí há décadas, né? Você paga uma empresa, é a mesma empresa de sempre, né? Não muda, não melhora, não tem qualidade e não tem coragem de nenhum prefeito discutir de municipalizar o transporte de Jacareí. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, né? Além da municipalização do transporte público, o senhor também coloca lá sobre a tarifa zero. De que forma que o governo conseguiria manter esses serviços e com qualidade à população? Isso não é nenhuma novidade, né? Por exemplo, algumas cidades, se você for estudar, eles são bancados por, vamos dizer assim, por quem usa o transporte. Então vamos lá, a população usa o transporte? Usa, mas o empresário também usa. Se você for no Parque Califórnia hoje, do lado do hospital ali, os ônibus param ali, o pessoal desce de a pé. Se você olhar nos ônibus, de cada 40 passageiros do ônibus, né, pelo menos 30 descem para usar aquele transporte. Por que o empresário não tem que ajudar nesse transporte? Por exemplo, você vai na cidade, os lojistas, os supermercados, os atacadistas, grandes empresas, estão utilizando muito transporte público, mas não tem uma tarifa para poder gerir esse dinheiro e fazer com que você dê garantia de transporte gratuito, tarifa zero, para as pessoas. Entendeu? Então, é possível. Por exemplo, quantos pontos de ônibus tem em Jacareí? Estão na frente dos principais colégios, escolas, faculdades, comércio. Por que não uma tarifa para poder bancar o tarifa zero? Então, é possível. Não é uma coisa absurda. Entendeu? Você vai a determinados países, às vezes, tem dois tipos de transporte. Tem um que custa quase nada e tem um que é mais caro. Mas é mais confortável, você paga mais. Mas você tem uma alternativa que é o custo mais baixo. Tá certo. E na área da habitação, o seu plano traz entre as propostas a desapropriação do terreno em que vivem as famílias do Coração Valente, né, para a construção de moradias populares. Na prática, esse processo funcionaria com recursos municipais? Como seria o tratamento para as demais famílias da fila de habitação? Conta pra gente. Olha só, hoje a prefeitura ela não pensa em habitação. Geralmente os prefeitos eles pensam assim, deixa o Estado se virar e deixa também a União se virar. Né? Mas
A prefeitura tem vários terrenos que são posse dela, como alternativa dá para fazer construção. Em Jacareí, o déficit é mais de 4 mil moradias. Se a gente for ver também, não é só isso. Tem um problema que nesse período agora, se você for ver que foi construído de moradia na cidade, foi quase nada. Entendeu? Então você pega, igual o terreno do Coração Valente, onde é uma terra, que na realidade apareceu o dono agora. Né? É a mesma situação que a gente falou com o prefeito, em conversa que a gente teve. O que a gente falou, é a mesma situação que teve aqui em São José do Pinheirinho. Está lá uma terra, deve muito para o município, ninguém cobra, certo? E as pessoas ficam sem moradia. Então nós achamos que é possível construir moradias a baixo custo para a população, para poder ter moradia digna, que é o que falta hoje e reflete em tudo. Porque daí, se você tem uma moradia digna, você tem menos doença, usa menos SUS, entendeu? É isso que falta para Jacareí. E hoje nós não vemos isso. O senhor até já abordou um pouquinho, mas a gente estava vendo na proposta do senhor sobre a redução dos salários de prefeito, vice-secretários, vereadores. Gostaria de saber em qual ordem seria essa redução e como que o senhor avalia os atuais subsídios. Olha só, eu acho que quando a gente fala de redução, a gente fala, o prefeito tem que ganhar alguma coisa? Tem, mas tem que ganhar um salário profissional, um professor, certo? Não é justo, o professor hoje, com a formação que tem, o prefeito ganha o dobro, o triplo de um professor hoje de carreira, está falando professor de carreira. Né? Então, o justo seria isso. Por exemplo, hoje o orçamento da Câmara não é baseado tantos por cento, nós achamos que tem que ser 1% da arrecadação só. É um absurdo hoje você ver os privilégios que tem, tanto os prefeitos, os vereadores e tal, numa situação de pandemia agora. Então, nós achamos que isso tem que ser discutido pela sociedade, porque quem paga isso sai do dinheiro dos impostos da população. Então, dá para fazer isso. É um absurdo o número de assessores. Você vê hoje na Câmara, os vereadores têm muito assessor, por que cada vereador não teria um assessor só? E o executivo 3? Então, eu acho que são coisas pequenas, mas que, com bem administrado, é possível. Porque por trás disso, o que se esconde? Se esconde uma coisa que nós vimos no país, está muito preocupante. O que é? O alto índice de corrupção. Então, tudo que se refere ao poder público, tanto para fazer, vamos dizer assim, terceirizações, compra, não tem muita, vamos dizer, transparência. Isso falta também, porque isso consome muito dinheiro público, que seria para ser usado para a população, melhoria de qualidade, e nós não vemos isso. Então, esse plano de fazer essa discussão, de redução de salário de prefeitos, vereadores, tem que ser feito. Por exemplo, qual o golpe que eles dão? Eles deixam para depois da eleição votar qual que vai ser o salário do vereador na próxima gestão. São José está vivendo isso. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado para reduzir o salário, que é possível, desde que a Câmara vote. Só que o que eles fazem? Esperam passar a eleição, aí quem foi eleito combina para ser assessor do outro para ter um salário maior. É isso que nós temos assistido na maioria das prefeituras. Algumas cidades do Vale já reduziram o salário. Algumas. Mas Jacareí e São José tem que enfrentar esse debate. Né? E a população tem que ser ouvida. Né? Tem que ser ouvida. E não é. Então, se a gente for ver agora, São José e Jacareí, provavelmente, depois das eleições, vai sentar, chamar uma sessão de Câmara para discutir o salário do próximo vereador. Aí, o que acontece? Você vai ser meu assessor, então já voto. Estou saindo do cargo, mas estou votando para o outro que vai ser. Então, nós temos que acabar com isso. Então, por isso que eu acho que falta transparência, a população tem que saber disso. E, candidato, quais que são os projetos do atual governo que o senhor manteria? Quais são aqueles que o senhor descartaria? Olha só, eu acho que o importante é a gente pensar para frente. Eu acho que tem coisas que a gente, vamos dizer assim, tem que melhorar. Você não pode pegar uma coisa e querer... Não, tem que melhorar. Agora, aqui em Jacareí tem muita coisa para ser feita ainda. Tanto é que, se você for ver o slogan do outro prefeito que está aí, vamos melhorar Jacareí. Teve tempo para isso. Se não o fez, por falta de competência. Certo? O prefeito anterior, a mesma situação. Então, nós precisamos ter uma mudança de Jacareí, inclusive para mudar essa forma de gerenciamento que a gente vê na maioria das cidades da região, que é dirigida tanto pelo PT como pelo PSDB, que é o quê? É gerir o capital. Então, para eles, qual é o interesse? Terceirização na área de saúde. OS. Por quê? Gera o dinheiro, certo? Em vez de investir na cidade, com contratação de funcionário público, em concurso público, tudo não. Pega terceirização. Pega terceirização em tudo quanto é lugar. Vai para a questão de mobilidade urbana, né?
enche de pardais na cidade. Com qual discussão? Dá dinheiro para as empresas que trabalham nessa área. Entendeu? Caça-níquel, na cidade está cheio. Qual o debate de caça-níquel que ninguém quer fazer? Certo? Se a gente andar por aqui, a gente vê um postinho com moeda, você põe a moeda ali, Jacareí é mais caro que São José, a hora de estacionamento, certo? É mais caro que São José, é mais caro que São José. Por que não pegar essas pessoas que já olham o carro, certo? Dá um talão para eles vender, algumas cidades já é assim, a pessoa trabalha, uma parte vai para a prefeitura, junta gente da própria prefeitura, assistência social para acompanhar, para ter isso, e usa esse recurso na cidade. Não o empresário vem de fora para explorar isso e leva todo o dinheiro e a cidade fica com nada. E quem leva o pior são os moradores, porque a única coisa que acontece é que sai do bolso dele. Né? Aí você vai ver o recurso e fala, não, foi para a empresa porque ela instalou o relógio lá, porque ela instalou o pardal, entendeu? Então, acho que essa mentalidade tem que mudar. Então, acho que para isso tem que ter coragem, né? Porque a gente vê os mesmos modelos, não muda. Você pega Jacareí, São José, Taubaté, não muda os modelos, não muda as empresas, está na hora de botar o dedo na ferida e falar, ó, não pode ser desse jeito. O senhor vem do PSTU, um partido socialista, eu gostaria de saber por que o senhor acredita que o eleitorado deva fazer essa escolha e mudar o cenário político nesse momento? Porque eu acho que, olha só, hoje, o que nós estamos vivenciando hoje? As pessoas já não acreditam muito em promessa. Tanto é que o próprio PT fez uma vamos dizer assim, uma coisa ruim, que ideologicamente prometeu um monte de coisa e acabou não fazendo. Tanto é que eu acho que houve um atraso na consciência das pessoas, né, que acabou elegendo outro governo também, que foi agora do Bolsonaro, que nós estamos assistindo, né, essa pandemia no país, estamos assistindo a questão climática, que todo mundo está sentindo na pele, tanto as fumaças como as queimadas, e você não tem uma política diferenciada. Por quê? Porque a maioria está gerenciando o capital. E nós achamos que está errado. Tem que ter um governo que gerencie para a sociedade, para a qualidade de vida. Se for pensar no capital, não precisa do prefeito, certo? O próprio capitalista pensa nisso, mas o que nós estamos vendo é que hoje a maioria das administrações estão pensando em administrar o capital, e nós achamos que isso está errado. É por isso que nós, do PSTU, estamos lançando a campanha, estamos querendo fazer esse debate, sabendo que é difícil, as pessoas até nos cobram, porque às vezes a gente cobra muito a questão nacional. E a gente fala, pô, mas vocês estão numa eleição municipal, mas vocês falam da nacional. Não falo, porque temos que falar da questão nacional. Não dá para você falar de uma cidade, né, em aspecto de saúde, educação, moradia, meio ambiente, sem falar da questão nacional. Então, acho que um partido como o PSTU é importante, porque nós achamos que todos esses temas são relacionados. E nós queremos mudar, de fato, a sociedade. Agora, dialogando, fazendo esse debate, colocando conselhos populares nos bairros. O que é conselho popular? Ouvir as pessoas. Simples. É deixar de ficar falando muito e ouvir as pessoas. Às vezes, coisas simples surgem, como a gente está acostumado nas fábricas. Às vezes, uma ideia de um operário é mais valiosa de qualquer ideia de 100 engenheiros. E arruma alternativa. Então, nós temos essa experiência, nós sabemos disso. Às vezes, as pessoas que estão no dia a dia envolvidos dão uma ideia que é muito melhor. Por isso que nós queremos um conselho popular nos bairros para ouvir as pessoas. Ouvir a dona de casa, ouvir o aposentado, ouvir os trabalhadores, falar, vamos fazer isso aqui, o que é melhor para o nosso bairro? Temos que ouvir eles. E eu acho que tem que mudar essa forma de governo. Entendeu? Porque hoje as pessoas não são ouvidas. Entendeu? Os prefeitos que se elegem acham que são donos da verdade, sabem tudo, e não é verdade. Eu acho que temos que mudar essa mentalidade. Por isso que o PSTU lançou essa candidatura, eu estou querendo fazer esse debate com a sociedade, achamos que é importante, porque nós queremos ouvir as pessoas. Eu ouvir da melhor forma que tem. Tá certo, candidato. Nós chegamos então ao fim da nossa entrevista. O senhor gostaria, por favor, de fazer suas considerações finais para quem nos acompanha? Eu gostaria só de dizer que é importante, né? Eu acho que a imprensa também tem um papel importante nesse momento, principalmente agora, dessa pandemia que mudou toda a forma de fazer campanha, e a gente queria chamar a população de Jacareí a votar na gente, né? Eu, particularmente, candidato a prefeito, e nossos vereadores com o programa, nós somos no número 16, né? Temos 3 candidatos a vereadores, e eu acho que é importante e queria chamar a população de Jacareí a dar esse voto e confiar na gente, que a gente pretende fazer uma mudança radical em Jacareí. Não qualquer mudança, sabemos que é difícil, mas se cada um nos apoiar, achando que é possível, a gente mudar
essa alternância de poder que tem no Jacareí e que não modifica nada para os trabalhadores, não modifica nada para a sociedade. Queremos que vocês nos apoiem agora nessas eleições do dia 15 de novembro. Obrigada novamente, então, pela sua disponibilidade, viu, candidato? Obrigada também a você que nos acompanhou. A gente se encontra na próxima entrevista. Até mais.